Você quer saber o quanto o CR7 ganha, o quanto o Lionel Messi ganha, o quanto a Serena Williams ganha? Mesmo que você fale, João, nem me interessa não quero saber o quanto que eles ganham, não tenho essa curiosidade não. Eu tenho certeza que seu espírito aí de Maria Fifi, seu espírito de curioso, fala muito mais alto e você quer sim saber. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou estar apresentando para vocês os 50 atletas mais bem pagos de 2021. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu vou estar apresentando para vocês os 50 atletas mais bem pagos de 2021. Um detalhe muito importante, essa lista é considerando o valor que foi recebido por esses atletas no ano de 2020, porém a lista só foi divulgada em 2021, tá? E os valores estão considerando apenas o valor recebido como salário e valores recebidos dos principais patrocinadores, que são dados públicos, informações de realmente o quanto cada patrocinador paga para esses atletas. Então, tem alguns atletas que possivelmente ganham mais do que esses valores que estão sendo relatados aqui na lista, mas a gente acaba não tendo acesso a esses dados, beleza? Então, realmente é só apenas os valores de salários e de patrocínios que vieram a público, quanto que realmente cada patrocinador está pagando para os atletas. Feito esse esclarecimento, vamos lá dar uma olhadinha na lista dos 50 atletas mais bem pagos de 2021. Bom, mas antes de falar a lista dos 50 atletas, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você. Eu preciso pedir que você pause o vídeo 5 segundinhos, vem aqui embaixo, dá uma olhada se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você não tem noção do quanto isso nos ajuda no nosso crescimento aqui. Esse é um projeto novo que eu estou começando aqui, o canal do YouTube. Então, toda a ajuda que tem aqui no começo realmente é de muita valia, realmente ajuda demais a impulsionar e faz com que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. Então, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva e no final do vídeo também, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Bom, vamos lá então, sem mais enrolação, para a lista dos 50 atletas mais bem pagos de 2021. Em primeiro lugar, nós temos o Conor McGregor, do MMA, que recebeu um valor aí de 180 milhões de dólares. Segundo lugar, nós temos o Lionel Messi, jogador de futebol, recebeu aí 130 milhões. O Lionel Messi, a gente tem que considerar que ele realmente tinha um dos salários maiores do Barcelona e também um dos maiores salários atualmente onde ele está lá no PSG, que ele ganha seus 35 milhões de euros por temporada. Terceiro lugar, nós temos o Cristiano Ronaldo, ganhando 120 milhões de dólares. Agora atuando pelo Manchester United, né? Saiu da Juventus, foi para o Manchester United. Em quarto lugar, nós temos o Dak Prescott, que é um jogador de futebol americano que possivelmente muitos de vocês não conheçam, mas recebeu aí seus 107,5 milhões de dólares. Em quinto lugar, nós temos o LeBron James, um dos maiores jogadores de todos os tempos de basquete, sem dúvida nenhuma, e muitas pessoas consideram o melhor jogador da atualidade. Está jogando pelo Los Angeles Lakers, que também é um dos times com mais nome, um dos times que mais vendem camisa. Então, realmente, ele está numa franquia que movimenta muito dinheiro. Sexto lugar, nós temos o Neymar, jogador de futebol, nem preciso comentar, né? Recebendo seus 95 milhões de dólares, jogando pelo PSG. E o Neymar é o único brasileiro dessa lista, tá? Tem que fazer essa observação para vocês. Infelizmente, é o único brasileiro dessa lista. Em sétimo lugar, nós temos o Roger Federer, jogador de tênis, recebendo 90 milhões de dólares. Oitavo lugar, Lewis Hamilton, do automobilismo, Fórmula 1, recebendo 82 milhões de dólares. Nono lugar, nós temos o Tom Brady, jogador de futebol americano, recebendo 76 milhões. É um jogador que já está perto de se aposentar e realmente tem uma carreira muito vencedora, uma carreira onde ele já ganhou títulos por diversos times, jogou muito tempo no New England Patriots e recentemente mudou, foi para o Tampa Bay Buccaneers e conseguiu ser campeão lá porque muitos dos jogadores que estavam com ele no New England acabou indo com ele para o Tampa Bay. Em décimo lugar, nós temos Kevin Durant, jogador de basquete, recebendo 75 milhões de dólares, joga pelo Brooklyn Nets da NBA. Em 11º lugar, nós temos Stephen Curry, jogador de basquete também, recebendo 74,5 milhões de dólares, joga pelo Golden State Warriors, já foi aí 3 vezes campeão, 2 vezes MVP, é um jogador realmente com muito destaque. Em 12º lugar, nós temos a primeira mulher, Naomi Osaka, uma tenista japonesa, recebendo aí seus 60 milhões, já ganhou alguns campeonatos de tênis aí com muito renome. Então realmente já tem um destaque muito grande no cenário mundial. Em 13º lugar, nós temos Tiger Woods, jogador de golfe que recebeu aí 60 milhões de dólares. É um jogador que também já tem muita carreira, né? Já tem muita história no golfe e
tá próximo de se aposentar, acredito eu, porque ele já é uma pessoa com muita idade. Inclusive, ele é uma pessoa que ele sofreu um acidente muito drástico no auge da sua carreira. Se vocês gostaria de saber se vocês gostariam que eu fizesse uma história de sucesso sobre o Tiger Woods, porque realmente ele tem uma história de superação muito boa, que o acidente que ele sofreu, muitos médicos falaram que ele possivelmente nunca mais poderia jogar golfe. Só que ele conseguiu superar as expectativas do médico e não só voltou para o golfe, como voltou no melhor nível possível e competindo com os melhores atletas do mundo. Em 14º lugar, nós temos o Russell Westbrook, outro jogador de basquete, recebendo 59 milhões de dólares. 15º, nós temos Patrick Mahomes, jogador de futebol americano, recebendo 54,5 milhões de dólares. 16º lugar, James Harden, outro jogador de basquete, recebendo 51 milhões de dólares. Atua atualmente pelo Houston Rockets da NBA. 17º lugar, nós temos David Bakhtiari, jogador de futebol americano, recebendo aí 48,5 milhões de dólares. 18º lugar, Ronnie Stanley, jogador de futebol americano também, recebendo 47,5 milhões de dólares. 19º lugar, nós temos Giannis Antetokounmpo, jogador grego de basquete, atua pelo Milwaukee Bucks e recebeu aí 47 milhões de dólares. Inclusive, o Giannis Antetokounmpo, um fato curioso sobre ele, que ele assinou o maior contrato da história da NBA, um contrato de 200 milhões de dólares por 5 temporadas, dá um valor aí de 1 bilhão de reais, se a gente for converter, na época, considerando o dólar acima de 5 reais, né? Então, realmente, 1 bilhão de reais que o Giannis Antetokounmpo recebe pelas temporadas que ele vai atuar lá no Milwaukee Bucks. Em 20º lugar, nós temos Dustin Johnson, jogador de golfe também, recebendo 44,5 milhões de dólares. 21º lugar, temos o Klay Thompson, outro jogador de basquete que joga junto com o Stephen Curry, recebendo 44,5 milhões de dólares. 22º lugar, nós temos Joey Bosa, jogador de futebol americano também, recebendo 44 milhões de dólares. Em 23º lugar, nós temos Kyrie Irving, jogador de basquete, recebendo 44 milhões de dólares também. Joga pelo Brooklyn Nets, junto com Kevin Durant, que também está presente nessa lista aqui. E com o James Harden também, que também está nessa lista. Então, os três acabam estando no mesmo time. É um time que tem muito dinheiro para gastar. Temos em 24º Jalen Ramsey, jogador de futebol americano também. Agora vem uma sequência de jogadores de futebol americano. Nós temos o Jalen Ramsey, recebendo 43,5 milhões de dólares. Temos em 25º Trent Williams, jogador de futebol americano também, recebendo 43,5 milhões. E em 26º nós temos o Myles Garrett, jogador de futebol americano também, recebendo 43 milhões de dólares. Em 27º nós temos o Max Verstappen, do automobilismo, corre aí contra o Lewis Hamilton, recebendo 42,5 milhões de dólares. 28º, nós temos a segunda mulher da lista, Serena Williams, recebendo aí 41,5 milhões, nem preciso comentar que é jogadora de tênis, né? Em 29º, nós temos Phil Mickelson, jogador de golfe, recebendo 41 milhões de dólares. Em 30º lugar, nós temos Damian Lillard, jogador de basquete também, joga pelo Portland Trail Blazers, recebendo 40,5 milhões de dólares. Em 31º lugar, nós temos o Kylian Mbappé, jogador de futebol, também atuando pelo PSG, recebe 40 milhões de dólares. Em 32º, nós temos Chris Paul, jogador de basquete, recebendo 40 milhões de dólares. Em 33º, nós temos DeAndre Hopkins, jogador de futebol americano, recebendo 39 milhões. Em 34º, nós temos Leonard Williams, jogador de futebol americano, recebendo 39 milhões. Em 35º, nós temos o Jimmy Butler, jogador de basquete também, recebendo 38,5 milhões de dólares, joga pelo Miami Heat, time da NBA também. Em 36º, nós temos Marlon Humphrey, jogador de futebol americano, recebendo 37,5 milhões de dólares. Em 37º, nós temos Mohamed Salah, jogador de futebol do Liverpool, atacante do Liverpool, está tendo muito destaque nessa temporada, recebendo aí 37,5 milhões de dólares. 38º, nós temos Paul George, outro jogador de basquete, recebendo 37 milhões de dólares no ano de 2021.
Em 39º nós temos Chris Jones, jogador de futebol americano, recebendo 37 milhões de dólares. Em 40º nós temos Anthony Davis, jogador de basquete, recebendo 36 milhões, atua atualmente pelo Los Angeles Lakers. Em 41º nós temos Aaron Donald, jogador de futebol americano, recebendo 36 milhões de dólares. Em 42º nós temos Matt Judon, jogador de futebol americano também, recebendo 36 milhões, assim como o Aaron. Em 43º nós temos outro jogador do nosso futebol, do soccer, o Paul Pogba, que atualmente joga pelo Manchester United, recebendo 35,5 milhões de dólares. Em 44º nós temos Deshaun Watson, jogador de futebol americano, recebendo 35,5 milhões. Em 45º nós temos Shaquille Barrett, jogador de futebol americano, recebendo 35 milhões de dólares. Em 46º nós temos Novak Djokovic, jogador de tênis, aí um dos maiores e mais conhecidos jogadores de tênis, já ganhou do Nadal, já ganhou do Roger Federer, já ganhou de vários outros atletas muito consolidados, recebendo aí 34,5 milhões de dólares. Em 47º nós temos J.J. Watt, jogador de futebol americano, recebendo 34,5 milhões de dólares. Em 48º nós temos Canelo Álvares, o único lutador de boxe presente na lista, recebendo 34 milhões de dólares. Em 49º nós temos Andrés Iniesta, que saiu aí do Barcelona, passou anos no Barcelona, ídolo máximo lá no Barcelona, e está jogando pelo um time chinês, recebendo aí 34 milhões de dólares. Em 50º e o último que fecha a nossa lista aqui com chave de ouro, Robert Lewandowski, que já foi o melhor do mundo aí na temporada retrasada, na temporada passada, no caso, né? Recebendo 34 milhões de dólares. Bom, essa foi a lista e a gente pode observar por essa lista que basicamente os esportes que mais estão pagando é o futebol americano, é o basquete, é o nosso futebol, o golfe e o tênis. Esses são os esportes mais presentes na lista, mas um fato curioso que eu quero apresentar aqui para você, primeiro, né, assim como eu falei quando eu estava lendo a lista, o único brasileiro presente na lista é o Neymar, que ficou em 6º lugar, só tem 3 mulheres na lista, e essas únicas 3 mulheres que estão presentes na lista são jogadoras de tênis. Então a gente pode observar que o tênis não acaba tendo uma diferença salarial tão grande entre o masculino e o feminino. Eu acredito que muito disso se deve porque a relação de paixão do público com o esporte em si não se diferencia tanto de assistir o tênis masculino e o tênis feminino. A qualidade é a mesma, a qualidade do entretenimento que está sendo entregue acaba sendo o mesmo em relação a você assistir uma partida de tênis masculino e uma partida de tênis feminino. E nós temos aí alguns gato pingado do MMA, do boxe e do automobilismo. Do MMA tendo apenas um, que é o Conor McGregor, que foi o primeiro da lista. Do boxe tendo apenas um atleta também. E do automobilismo a gente acabou tendo 2. Tivemos aí o Lewis Hamilton e o Verstappen. São os únicos aí do automobilismo presente na nossa lista. Então outro fator aí importante que a gente pode ver em relação a essa questão de pagamento. Se a gente for analisar, os atletas que mais estão presentes na lista ou são do futebol americano ou do basquete. Se a gente for somar futebol americano, a gente tem uma presença aí de 31 dos 50 atletas da lista são ou do futebol americano ou do basquete. Então a gente pode observar que realmente, em questão de pagamento, os Estados Unidos está muito à frente, porque todos esses atletas atuam nos Estados Unidos, jogam nas grandes ligas americanas, seja na NFL, que é a National Football League, que é a maior liga de futebol americano que tem, ou na NBA, que é a National Basketball Association, que acaba sendo a maior liga de basquete do mundo também. Então a gente pode observar que os Estados Unidos estão muito à frente em relação aos outros países, eles realmente pagam muito bem, e também porque são os esportes que mais movimentam dinheiro, né? Os atletas vão receber de acordo com aquilo que eles estão agregando. Se o atleta consegue agregar muito valor para uma marca, ele vai receber muito bem do patrocinador dele, porque ele atrai vendas para aquela marca. Quando a gente fala de esporte, é exatamente a mesma coisa. Os esportes que melhor pagam serão os esportes que mais movimentam dinheiro. Então a gente pode analisar que os esportes que mais estão pagando atualmente é o basquete, é o futebol americano, é o automobilismo, é o golfe, é o tênis, é o nosso futebol aqui,
o boxe, esses são os esportes que mais estão pagando atualmente. Então, a gente não considera que, por exemplo, a ginástica artística, a ginástica olímpica, hóquei, entre vários outros esportes que acabam não entrando nessa lista porque simplesmente ou são carentes de público, ou é um esporte que ainda está em ascensão, é um esporte que está começando a se popularizar agora. Bom, este foi o vídeo, espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, verifica se você já está inscrito no nosso canal. Qualquer crítica ou elogio que você tenha, deixa aqui nos comentários também, eu vou estar lendo todos os comentários, serve de motivação para mim continuar trabalhando aqui, e até o próximo vídeo.